Quem já enfeitou a casa com algum enfeite de Natal aqui? Ah, muitos já fizeram isso, né? Cidinha todo ano faz. Eu casei com a Cidinha, assim, vai completar 5 anos agora, dia 22, pertinho do Natal. Mas é porque eu fiquei viúvo, viu? Para quem não me conhece ainda. E a Cidinha também era viúva, né? E ela tem muitos dotes, e um deles é artesanato. Ela faz os próprios enfeites, é uma coisa muito bonita. E a casa é enfeitada com os símbolos de Natal. Eu acho isso uma coisa muito linda também. Como diz o pastor Grazi, né? Isso é lindo. Ele sempre fala alguma coisa, é lindo, né? Então, vamos pensar nessa noite, lendo Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, com esse tema, Natal, o maior advento da história. É ou não é? O maior advento da história. Natal é real? É real no seu mundo? Em muitos lugares do mundo, não. Natal é real no seu país? Ainda é bastante no meu país. E eu estou encantado com Curitiba, particularmente. Curitiba é uma cidade que tem muitas coisas para lembrar o Natal. Tem muitas programações, enfeites, árvores e assim por diante. Então, o Natal é real na sua cidade? Talvez um tipo de Natal, talvez não o sentido do Natal. E aqui na nossa igreja nós já temos uma árvore para lembrar que estamos no mês do Natal. E na sua casa é real o Natal? Lá no seu coração, o Natal é real? Na sua vida, o Natal é real? Pois o Natal é o maior advento da história. Natal significa nascimento, claro, mas para nós o nascimento muito especial. Vamos ler Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, ao tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Estamos começando pelo evento da visita, da chegada desses magos que foram até Jerusalém do Oriente para adorar o rei que era nascido. E isso aqui está falando do nascimento de Jesus. Celebra aquela chegada daqueles magos, o nascimento de Jesus. Que Jesus, o Messias, tão aguardado na história humana, inclusive pelos magos que habitavam o Oriente, terra onde Daniel profetizou sobre a vinda de Jesus 500 anos antes. Então, Natal é a data oficial em que a maioria dos cristãos do mundo celebra o nascimento de Jesus. Como disse a pastora Raquel, nós não sabemos a data, e provavelmente não foi em dezembro, porque na Judéia, nesse tempo, é muito frio, os pastores não estariam no campo apacentando as ovelhas, estariam as ovelhas no aprisco, e eles estariam bem agasalhados em algum lugar em suas casas. Provavelmente foi em março, mês de abril, mais ou menos, o tempo do nascimento de Jesus. Mas nós celebramos o dia 25 de dezembro, e isso é um problema para muita gente, porque 25 de dezembro era a data de se adorar um Deus antigo, o Deus do Sol. Está falando com a Cidinha quando vinha para a igreja, né? Está chegando dia 25, que é o tempo do ano em que o dia é maior.
Nós temos mais sol, o dia mais longo do mundo. Então esse dia era adorado, o Deus Sol, em muitos lugares do mundo. E essa festa, por isso, para alguns, ser celebrada em 25 de dezembro não é uma coisa certa, né? Vamos ver daqui a pouco sobre isso. O fato é que nós celebramos em 25 de dezembro, alguns lugares do mundo estão celebrando o dia 6 de janeiro. Lembrando que Paulo escreveu aos Romanos que isso não é importante. Ele disse, escrevendo no capítulo 14 de Romanos, algumas pessoas fazem distinção, né, acerca de um dia, e outro dia mais importante, outro não, e isso para nós não é importante. Então, o que sabemos com certeza é que o nascimento de Jesus ocorreu numa época específica da história, e sabemos que foi no tempo de Herodes, como diz o versículo 1. Os magos chegaram em Jerusalém, e foram procurar Herodes, queriam saber onde estava o rei recém-nascido. Que coisa maravilhosa este registro histórico da chegada, da visita desses magos do Oriente. E isto aconteceu provavelmente entre 6 anos e 4 anos antes de Cristo, a data do nascimento de Jesus. Quando fizeram o cálculo do que nós chamamos hoje o ano do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 2025, como se registra em documentos em cartórios, a data não foi precisa, e Jesus não nasceu então nesse ano zero, nasceu entre 4 ou 6 antes da data que foi assinalada do seu nascimento. Por quê? Porque Herodes morreu 4 anos antes de Cristo, da data histórica que nós conhecemos. Então Jesus, se nós fôssemos contar a partir do nascimento de Jesus, o ano certo, nós estaríamos entre 2019 e 2021 do calendário correto. Mas isso também não é importante. O importante é que Jesus nasceu. O verdadeiro significado do Natal na Bíblia é o nascimento de Jesus Cristo. É um evento, um advento, o maior advento da história. Isso que é importante. Os detalhes sobre dia, data, ano não são tão importantes. Natal significa o nascimento de Jesus, que trouxe salvação e esperança para todos nós. Por isso o Natal é o maior advento da história. E nós temos símbolos. Não está funcionando isso aqui, né? Põe aí, galera, por favor. O ponto 2. Nós temos símbolos. Os símbolos do Natal. Vamos ler versículo 10 e 11. Mateus 10 e 11. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, observe, irmãos, muitos presépios têm a presença dos 3 chamados reis magos no estábulo onde Jesus nasceu. Não foi isso que aconteceu. No estábulo estava lá sim José, Maria, os animais, a manjedoura, Jesus, os pastores que foram imediatamente à noite. Mas quando nós lemos o relato bíblico, quando os reis chegaram, esses magos chegaram, eles já estavam habitando numa casa. Olha a atenção, quando entraram na casa, não entraram no estábulo. Então, se você vai fazer um presépio em casa e quer que ele represente de fato Jesus, não coloque os reis magos lá dentro do estábulo. Coloque dentro da casa. Jesus já está na casa e ele tem mais ou menos 1 a 2 anos quando os magos chegaram lá. Por isso que o rei Herodes mandou matar de 4 anos para baixo os meninos em Belém, achando que com esse assassinato e infanticídio estaria matando o menino Jesus, né? Mas observe o verso 10, ele diz assim, verso 11: quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se. Nós agora há pouco nos ajoelhamos aqui, é isso que eles fizeram, eles se ajoelharam e adoraram a Jesus. Olha, prostrando-se o adoraram, depois abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Então, desde o nascimento de Jesus, há símbolos do Natal. No caso aqui, os símbolos foram
ouro, incenso e mirra, presentes para um rei, presentes para um rei. Diz a história que esses magos, ou esses reis, ou príncipes, como queira chamar, eles eram fabricantes de reis, lá na Pérsia, de onde eles vieram visitar e adorar Jesus. Eles eram fabricantes de reis. Quando um novo rei ia surgir, eram eles que fabricavam o rei, eles que ungiam, coroavam o rei, e eles vêm a Jerusalém, e eles são guiados a Belém para coroar o rei, ou para ofertar, adorar ao rei, oferecer a ele ouro, incenso e mirra. Isso é o mundo oriental, isso é o mundo se prostrando diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, tão aguardado, o Salvador do mundo. Então, os símbolos do Natal estão também na Bíblia. Nós não temos problema com símbolos. Está aí o pastor Glacier, que não tem problema, a árvore está aqui. Mas tem igrejas que não podem pôr a árvore, não pode fazer alguma coisa no Natal, que isso não é certo, isso é pecado. Bom, não é. Meu ponto de vista também não é, e tenho lido a Bíblia mais de 50 vezes, parei de contar para não ficar vaidoso dizendo, eu li tantas vezes a Bíblia no ano. Esse ano eu li toda ela de joelhos, pela primeira vez na vida fiz isso. E agora estou relendo os Salmos, e até o final do ano eu quero reler ainda Provérbios também, ou talvez um Evangelho, de joelhos. Aqueles magos chegaram e se ajoelharam diante de Jesus. Eles se prostraram para oferecer o melhor que eles tinham, ouro, incenso e mirra. Eu não tenho isso para oferecer a Jesus, eu tenho o meu coração, e eu tenho procurado à madrugada levantar e me ajoelhar e me oferecer a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, como presente de Deus, marcou a história do seu nascimento dividiu o mundo entre antes e depois de Cristo. Então este é o tempo que aconteceu de Herodes. Uma observação interessante é que Daniel profetizou isso 500 anos antes da vinda de Jesus. E essas profecias estavam no coração, estavam na mente, estavam nos escritos desses magos lá na Pérsia. Isso é muito importante. Durante 500 anos eles estão esperando o Messias. Eles receberam de Daniel, enquanto Daniel era um escravo lá. E ele deixou aquelas profecias, tanto a Nabucodonosor, Beltesazar, depois Dário, Medo-Persa e assim por diante. Todas aquelas profecias foram deixadas durante aquele período de 70 anos no cativeiro em Babilônia. E Daniel, no capítulo 9, falou sobre o tempo determinado da vinda do Messias, o ungido. E no capítulo 2 ele apresentou a visão histórica naquela profecia, quais seriam os reinos que se sucederiam a Nabucodonosor. E um a um, os magos do Oriente estavam observando a cabeça de ouro que era Nabucodonosor. O reino da Babilônia se foi. Eles veem surgir o Medo-Persa, representado pelo peito e os braços de prata, e os magos iam se sucedendo nas suas gerações. Eles veem, olha, o peito e os braços de prata se foram, Medo-Persa passou, agora chegou a Grécia. E eles estão olhando Daniel, lá no capítulo 2, verso 39, ele fala, depois vem a Grécia, o ventre e as coxas de cobre, e aqueles magos estão se sucedendo, e eles estão olhando os escritos, eles estão esperando o Messias, e eles veem assim, olha, a Grécia já se foi. Aí surge Roma, as pernas e os pés de ferro e barro, Daniel 2, 40 a 42, e os magos estão se sucedendo, e eles estão aguardando a vinda do Messias, e eles olha, Roma se foi, o grande glorioso império se foi, e aparece o quinto, que é representado pelos dedos de ferro misturado com barro, que acredita-se que é Roma restaurada justamente nos dias de Jesus, quando aqueles reis se dividiram o Ocidente, o Oriente, e agora ali está Herodes como rei da Judéia, Daniel 2, 43. E eles estão esperando a pedra.
A pedra que vai ser cortada sem mãos humanas e vai rolar e vai derrubar a estátua e tudo vai virar pó. E esse reino do Messias vai crescer e vai alcançar o mundo inteiro. Eles estão aguardando esse momento, e esse momento chegou, e aqueles magos são sucessores dos seus ancestrais, que viram todos esses acontecimentos, a profecia de Daniel, e eles não perderam de vista. Enquanto Israel perdeu de vista, enquanto os sacerdotes perderam de vista, enquanto as pessoas em Israel perderam de vista a chegada do Messias, os magos estão de olho no céu, e eles viram a estrela que apontava o nascimento de Jesus, porque as profecias falavam da sua estrela, e eles não perderam tempo e fizeram aquela longa viagem do Oriente até Jerusalém para adorar o Rei Jesus. Ele é a pedra que Isaías falou. Diz o Senhor Deus: ponho em Sião uma pedra como alicerce, pedra aprovada, pedra angular, preciosa, de firme fundamento, aquele que crer nunca será abalado. Eles creram, eles saíram do Oriente porque eles creram que Jesus era essa pedra, e eles foram adorar, e rendendo-se aos pés de Jesus, o adoraram, e ofertaram os seus símbolos. E a Bíblia toda fala sobre isso, os Salmos falam sobre isso. O Salmo 118, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, fala no Salmo, no verso 22, ele é a pedra. E a Bíblia está falando, e desde Moisés está falando da pedra, e a pedra é Jesus, e ele chegou, e os magos reconheceram esse tempo tão incrível na história da humanidade. Eles dizem: vimos a sua estrela. A estrela é um símbolo, por isso que geralmente em cima das árvores há uma estrela, para representar Jesus. Quando nós olhamos uma árvore que tem uma estrela em cima, nós estamos lembrando: Jesus é a estrela de Davi, ele é a estrela resplandecente, ele é a luz do mundo, ele veio para iluminar as nossas trevas e nos guiar no caminho da eternidade, o caminho da salvação. E os magos foram guiados pela estrela. A estrela representa Jesus, está lá em Belém, e diz o texto que eles foram guiados pela estrela. Aleluia! Devemos sim celebrar o Natal com símbolos. A maioria dos símbolos e das tradições do Natal nos lembram o seu significado. Há um texto interessante de Stephen Delvey, doutor, e escreveu um artigo de várias páginas sobre mitos e mensagens e mistérios no Natal. Ele fala que muitos crentes bem intencionados acham que nós não devemos celebrar o Natal dada a origem pagã, como disse na introdução hoje. Por exemplo, os romanos decoravam seus templos e altares pagãos com plantas e velas. Os puritanos, tanto na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, trataram de eliminar a celebração do Natal, porque na Inglaterra, durante um período, por volta de 1644, era proibido comemorar o Natal pelos puritanos. Deveria ser um dia comum de trabalho, e todo puritano tinha que trabalhar naquele dia para não se contaminar, tipo guardando ou comemorando, celebrando o Natal em dezembro. Na história dos puritanos na América, também isso aconteceu, e era uma oposição celebrar o Natal, inclusive fazer guloseimas. Era proibido fazer um pudim, fazer alguma coisa, uma bolacha que representasse o Natal. Eles eram proibidos de fazer muitas coisas, não podia ter nada de símbolo de Natal. Então, isso aconteceu na história. E algumas coisas acontecem na história, às vezes, sem sentido. Eu li certa vez que na primeira igreja batista de Rio de Janeiro, um de nossos irmãos antigos lá, é uma das igrejas mais tradicionais, conservadoras que nós temos no Brasil, mas naquele tempo de 1930, por aí, 40, aquele tempo que os homens usavam chapéu, por aí, né? 1930, 1940, todo mundo andava com chapéu, chegava na igreja, tirava o chapéu, os homens.
Vocês não são desse tempo, né? Mas lá quem é da geração aí, Baby Boomers, né? A gente tem uma noção desse tempo aí, ainda lembra alguma coisa. Então, um irmão foi excluído da igreja porque ele deixou de usar o chapéu. Ele foi excluído porque ele estava fora do padrão. O homem tinha que usar chapéu. Imagina hoje, né? Se olhasse aí como anda a moda, né? As coisas que acontecem no nosso mundo. Não, acho que quase todo mundo teria sido excluído. Então, muitas vezes na história, algumas coisas foram sem sentido. Começa de proibir, até fazer guloseimas, fazer uma celebração, uma coisa gostosa, lembrando um dia tão importante como o Natal. Embora, mesmo que não fosse o dia de 25 ou nem o mês de dezembro, mas é uma história, é uma data histórica e no mundo inteiro nós estamos celebrando. Então, se você optar por fazer um dia ou uma época especial, é o que Paulo fala, faça com fé, faça com confiança, faça isso dando glória a Deus, tire o máximo proveito para a glória de Deus, é o que nós procuramos fazer no Natal. As pessoas todas estão pensando em Natal aqui em Curitiba, todos esses enfeites, essas programações que a prefeitura tem, que igrejas têm, e tantas organizações têm, nós temos que tirar o máximo de proveito disso, dar um sentido redentivo para que as pessoas voltem os seus olhos para o menino Jesus que nasceu lá em Belém, e possam entender que não é só enfeitar uma árvore de Natal, mas que precisamos refletir na mensagem do Natal. Quando Martinho Lutero, segundo a história, foi o primeiro a conceber a ideia de usar luzes na árvore de Natal, sabia? A história diz que Martinho Lutero foi o pioneiro nisso. Teve a ideia de colocar luzes na árvore de Natal. Olha, a nossa árvore tem luzes. Ele o fez para indicar o nascimento de Jesus como luz do mundo. Ele deu um sinal, um sentido redentivo à árvore. Pode ser que ela antes foi usada para um culto pagão, mas agora nós temos um sentido redentivo. Nós estamos apontando para Jesus como a luz do mundo, e isso é ter um propósito redentivo. É isso que nós devemos fazer. A questão não é se celebramos o Natal ou não, mas como nós celebramos e por que celebramos. A maioria dos símbolos tem um sentido. O presépio conta a história do nascimento de Jesus por representações. A estrela representa aquela estrela que guiou os magos até Belém. A família reunida ali no presépio, Maria, José, representa como nós somos parte da família de Deus. Jesus nasceu numa família e Deus dá muita importância à família, e agora, como filhos de Deus, nós participamos deste momento especial na história. Os símbolos, portanto, são utilizados em muitas casas também, comércios, nada de erro, nenhum problema se nós usá-los com um sentido redentivo. Mas também o Natal é uma festa cristã. Mateus capítulo 2, versículo 10 diz: ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Nós temos a alegria, festa é alegria, festa é um momento de regozijar, de alegrar, de dar graças. Quando Jesus iniciou seu ministério formal, oficial, como ofício de realmente o Messias, o Redentor, o seu primeiro milagre foi realizado onde? No templo? Onde foi realizado o primeiro milagre de Jesus? Numa festa de casamento. Jesus propiciou que a alegria daquele casamento continuasse. A preocupação do vexame por não ter mais o vinho, a vergonha que aqueles noivos teriam que carregar o resto da vida, Jesus não permitiu que acontecesse. Ele promoveu a alegria. Ele garantiu alegria naquela festa de casamento, pois casamento é um propósito de Deus e a família é um propósito de Deus e faz parte desse sentido redentivo da nossa salvação. Então, o Natal é uma festa, sim, uma festa cristã, mas pode se tornar uma festa pagã se nós esquecermos do real significado
e nós esquecermos do sentido do Natal e celebrarmos sem esse aspecto redentivo, sem a presença de Jesus, então o Natal deixa de ser uma festa cristã. Se for reduzido apenas a tradições, consumismo e coisas dessa natureza. Nós celebramos a vinda de Jesus e temos a certeza que a presença de Jesus está conosco. É isso que dá sentido, este que é o sentido do Natal. E por último, o nascimento de Jesus é o cumprimento de antigas promessas e profecias. Mateus 2, versículos 5 e 6, texto que estamos lendo, diz que quando eles encontraram com Herodes e queriam saber onde estava o Cristo, o Messias, versículo 5 diz que os sacerdotes responderam a Herodes: olha, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então, muitas profecias do Velho Testamento se cumpriram no nascimento de Jesus e durante o ministério de Jesus. Essa profecia que eles citaram de ser em Belém foi de Miqueias. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Miqueias viveu 740 a 700 anos antes da vinda de Jesus, mas ele deu um detalhe: ele vai nascer em Belém. Lembra os irmãos que Jesus estava morando onde? Lá em cima, lá na Galileia. E para que a profecia se cumprisse, Deus fez com que César mandasse fazer aquele recenseamento, e então José, por ser da família de Belém, precisava ir a Belém para se alistar. Deus faz tudo concorrer para que as suas profecias se cumprem, e essa se cumpriu. Miqueias estava profetizando que o Messias iria nascer em Belém. Cumprimento de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Jesus nasceu trazendo redenção, mostrando o cuidado de Deus pela humanidade, por aqueles que haviam de confessar Jesus como seu Salvador pessoal. A iniciativa de Deus trazer o Filho foi desde o começo, quando Adão e Eva pecaram, e lá está em Gênesis 3,15, o que em teologia a gente aprende, que se chama proto-evangelho, primeiro anúncio do evangelho da vinda do Messias, quando Deus, falando com Adão, diz, e a mulher, diz no verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando da vinda de Jesus, a vinda do Messias. Neste texto, lá no início, assim que o homem pecou, Deus já tinha promessas, e Deus tinha profetizado a redenção através de Jesus. Quando Jesus morre por nossos pecados na cruz, é a serpente picando o seu calcanhar. Ele morreu por causa do veneno dos nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas culpas, como diz Isaías 53, as nossas dores. E agora, daqui um pouquinho, vamos celebrar isso, a memória do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. As nossas dores, todas as nossas dores, todas as nossas dores, todas as nossas dores. Quando você tiver uma dor, lembre-se, Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Não fique se lamuriando, não fique se queixando. Quando você tiver uma dor, seja até de câncer terminal, como o Dr. Russell Shedd disse antes de morrer, eu me alegro com essa dor. Ele estava gemendo o dia inteiro, não tinha como ficar sem gemer por causa do câncer. Ele falava assim: eu estou tendo uma nova visão da realidade humana. Nós somos, como que ele dizia, os antigos diziam, estou me desmamando deste mundo para partir e estar com o meu Senhor. E quando a gente tem uma dor, a gente tem que lembrar, Jesus na cruz, ao ser crucificado, que dor que ele sentiu.
nenhum de nós vamos ter uma ideia sobre isso. Porque além da dor da crucificação, da gangrena, da febre e de todas as consequências de uma morte daquele tipo, Jesus ainda estava carregando sobre si as dores dos nossos pecados. Isso é inimaginável numa mente comum como nossa, que nascemos de homem e de mulher. Jesus é o Filho de Deus e veio e se encarnou no ventre de Maria. E Ele fez isso por nós. Então Ele cumpriu a promessa dada a Adão e Eva lá no passado. E outras promessas que são quase inacreditáveis quando nós as lemos, como Zacarias capítulo 9:9, quando ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, montado sobre um jumentinho. Que rei é esse que vem montado sobre um jumentinho? Ele é o Messias, ele está cumprindo a profecia. Um outro rei entraria numa carruagem de ouro e pontilhada de pedras preciosas e coisas da majestade, mas Jesus está entrando em cima de um jumentinho. Profecia cumprida, Zacarias 9:9. Então o nascimento de Jesus trouxe redenção. A vinda de Jesus foi a coisa mais importante na história. Deus nos deu salvação, Deus nos mostrou como Ele se preocupa conosco. E se você acha que você não é importante, pare e pense nisso. Jesus se preocupou, Deus se preocupou com você. Eu sei que é difícil de você entender isso, até aceitar isso. Muitas coisas nós ficamos duvidando porque nós temos uma mente tão finita, tão limitada, que a gente acha que a gente não é nem amado, que a gente não pode nem ser perdoado por um Deus tão glorioso e tão sublime. E como diz Isaías, Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele habita também num coração quebrantado e contrito. A única coisa que nós precisamos é ter um coração quebrantado e contrito, para que Ele habite em nosso coração. Deus é maravilhoso, Ele é o Criador do mundo, dos céus e da terra. E Ele pode ver você, e Ele está vendo você aqui e agora, e Ele sabe o que você está pensando. E por isso que Natanael disse para Jesus, depois que Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira, tu és o Cristo. Jesus sabia o que Natanael estava pensando debaixo da figueira. Deus ama você. E Deus se preocupou em enviar Jesus ao mundo porque Ele ama você. E Ele, através do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, está mostrando que é possível criar um novo homem, através do nascimento, do novo nascimento, da nova vida em Cristo Jesus. Por isso devemos celebrar Natal, agradecer a Deus por esse grande presente que é Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebremos o Natal. Uma letra de Wesley Fonseca, em uma música chamada Natal Real, diz assim: foi importante ele vir lá em Belém, mas só tem valor se nascer em mim também. Eu aprendi que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E sendo assim, hoje mesmo é Natal, hoje Jesus nasceu em mim. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, para ser Natal real. Eu recebi um presente de Jesus quando Ele nasceu no meu coração. Frutos que vêm do Espírito de Deus, fé, paz, amor e mansidão. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente. Para ser Natal real, Feliz Natal, é assim, Feliz Natal. Um Natal que sai de dentro em mim, e eu quero ser como a estrela de Belém, levando outros a Jesus. E a letra continua um pouco mais, uma letra um pouco grande. O verdadeiro Natal é isso: Ele nasceu em mim. O Natal é real na sua vida? Jesus nasceu em seu coração? Se Ele não nasceu, não é real.
Não vai fazer sentido o Natal. Muitas coisas não vai fazer, nem símbolos vai fazer Natal, nem programas de Natal, nem organização de Natal tão linda como encantadora é em Curitiba. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. Deus está mostrando que se preocupa comigo e com você. Preste atenção nos símbolos do Natal. Preste atenção nos presentes. Os reis ofereceram de joelho, prostrados, primeiramente o seu coração, e depois entregaram ouro, incenso e mirra. Olhe para a estrela, Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar e dissipar as suas trevas. Natal é uma festa, não deixe que ela se torne pagã na sua vida, na sua família, na sua cidade. Agradeça a Deus pelo grande presente que Jesus é. 3 coisas que eu quero destacar aqui. Os magos sabiam o tempo da vinda do Messias. Estavam preparados para irem até Belém quando o Messias chegou. Israel deixou de esperar o Messias. Representa o mundo sem Jesus. O mundo que não lê Bíblia, o mundo que não procura entender Bíblia, o mundo que não busca Deus, o mundo que vive sem Deus, o mundo que não dá nenhum espaço para Deus. E por incrível que pareça, esse mundo, quase todo mundo que vive sem Deus, sem buscar a Deus aqui, espera um dia viver com Deus lá, na eternidade. Não é possível. Israel representa as pessoas que deixam de esperar Messias. E o que isso se aplica a mim e a você? Se Natal é real no seu coração, na sua vida, na sua família. Em resumo, Natal é real. A mensagem do verdadeiro Natal acontece quando reconhecemos e vivemos o significado do nascimento de Jesus, permitindo que Ele renasça em nós todos os dias, tornando o Natal uma experiência contínua, hoje, amanhã, depois e sempre, uma experiência de fé, amor e renovação. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Deus pelo Natal. Vamos celebrar o Natal com alegria, para a glória de Deus. Amém.